Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui reiniciando a live de hoje, né? Nós vamos ter uma live hoje com o autor Marcel Cervantes, o autor dessa obra O Despertar do Brasil. Então entra aí pessoal, nós estamos esperando aqui o autor Marcel Cervantes. A gente abriu a live, teve alguma instabilidade, né? O áudio ele acabou cortando quando a gente convidou o autor, creio que seja algum problema do Instagram, mas nós estamos tentando reverter esse problema aqui. Então nós estamos aqui reiniciando a live para falar a respeito desse livro, O Despertar do Brasil. Esse livro aqui é um livro ganhador de concurso aqui da Ases da Literatura. Ele é um livro muito legal, ele é uma crítica social. Ele fala também da questão da moralidade em meio à política pública. Esse livro é uma sátira também que acompanha ali o senador Duarte Silva. Então, pessoal, nós vamos aqui convidar o autor para estar junto com a gente. Ele falar um pouco mais sobre essa obra tão legal, né, que é aqui O Despertar do Brasil. Então, estamos aqui. Aproveita esse tempo que a gente está fazendo um convite aqui para o autor e já vai enviando essa live para todo mundo. Passa essa live para os seus amigos, para quem você conhece, quem você sabe que se interessa por essa temática. Tudo bem? Como é que você está, Marcel? Boa noite, Luiz. Tudo bom contigo? Tudo bem? Graças a Deus dessa vez deu certo, né? Com certeza. Que legal, Marcel. É um prazer para mim estar nesse momento aqui. Eu sei que para todo mundo que também está assistindo essa live. E, Marcel, antes da gente começar a engatar a falar sobre o livro, né? Esse livro que é tão legal, ele é tão denso, mas ele te prende a cada página. Eu estou lendo esse livro, né? Muito legal, inclusive. Então, Marcel, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho sobre você aqui para gente. Certinho, pessoal. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Né? Eu queria falar que é um grande prazer, uma grande felicidade estar aqui com vocês e partilhar desse momento e dividir um pouquinho de experiência. Bom, meu nome é Marcel Cervantes Oliveira, eu tenho 39 anos. Profissionalmente, eu sou psicólogo, né, formado na USP. Legal. E sempre gostei muito, né, de escrever. Escrever sempre foi uma maneira de eu dar vazão, né? A maneira como eu senti o mundo, a maneira assim, como eu ia me posicionar no mundo, com todas as contradições, com todas as questões, com todos os desafios. Legal. Então, assim, para mim, literatura, poesia, mais até do que entretenimento, ele tem uma função espiritual mesmo. Espiritual de cura, de transformação, de crítica, de propor mudanças, né, para que a gente tenha uma vida mais significativa, uma vida mais humana, uma vida mais interligada, interconectada com todos os demais seres vivos. Então, assim, a minha obra de arte, não só a minha obra de arte, né, tanto a obra de arte como também a produção mais acadêmica, ela tem essa finalidade, né, que foi assim o caminho que eu descobri para mim, né, e aí eu tento partilhar, né, isso com os demais. No trabalho, né, eu trabalhei muito assim, né, eu trabalhei um pouco na assistência social, né, eu nasci em São Paulo em 1985, então eu trabalhei bastante na assistência social de São Paulo, né, tipo, eu trabalhava junto de comunidades, né, tipo de favelas, e com pessoas em situação de vulnerabilidade, de risco social, etc. e tal. Né? Depois também trabalhei um pouquinho na saúde, na educação, né? no poder judiciário. Já fiz parte também de ONGs que trabalhavam questões de direitos humanos na comunidade. Então, assim, eu vi que isso é possível, né? É possível. E que comunidades que são articuladas e que trabalham essa questão dos direitos humanos são muito diferentes em todos os sentidos do que, né, agrupamentos humanos que não trabalham isso, que não tem nenhum tipo de articulação, que não tem nenhum tipo de proteção ou de cuidado. Então, assim, nos meus livros eu tento trazer essa experiência, né, e essa esperança também, né, essa experiência prática, né. Então, acho que é por isso que também estamos aqui, né, hoje, para discutir isso, para conversar sobre isso.
Sim, e sem dúvidas isso te trouxe uma bagagem e também uma visão mais detalhada, mais por dentro do que você cita, né? Do que você fala sobre questão de política pública, críticas sociais. Então é muito legal ver que você, também como psicólogo, que vê essa questão mais interna, é muito legal que tudo isso ele se reflete no livro, é um livro bastante completo. E eu queria te perguntar, para a gente começar também, o que que te inspirou a escrever esse livro Despertar do Brasil? Nessa forma de crítica, nessa forma de sátira também, o que que te inspirou? Olha, Luiz, é, quando eu era mais jovem, quando eu tinha 17 anos de idade, eu lembro, assim, eu fui começando a prestar atenção, né, nas questões sociais, nas questões ecológicas e ver, assim, né, que o planeta Terra está indo para um lugar, né, que não é muito bom, né? Aham. E eu lembro que quando eu tinha 17 anos de idade, eu estava andando na Paulista e eu vi num jornal, na capa do jornal, uma notícia que era da Organização Internacional do Trabalho, OIT. E ele falava que no mundo tinha 3 bilhões de pessoas vivendo em estado de miséria. Né? E o que, que era pessoas em estado de miséria? Né? Pessoas que viviam com menos de $2 por dia. E essa era a definição deles. E naquela época tinha 6 bilhões de pessoas, ou seja, metade das pessoas viviam nessa situação. Quando eu Uhum. vi aquilo me deu um treco, né? E foi uma das coisas que mais me motivaram a escrever, Sim, né? Como que eu ia me posicionar, como que eu ia, né, existir, como que eu ia ser, né, diante de uma realidade dessa. Então, sim, assim, naquela época, meio que o meu sentimento hoje mudou bastante, né? Tipo, tá bem mais diferente, né? Mas naquela época, assim, o meu sentimento era um sentimento em relação ao mundo, era um sentimento muito trágico, né? Eu vivia com esse sim, sentimento, uma coisa muito real, assim, né? Eu sentia isso, assim, né? A flor da pele. Só que o que que acontece, né? Sabe aquela frase que fala que o mundo, a vida, né? Não lembro é uma tragédia para os que sentem e uma comédia para os que pensam, né? Tem uma sim. frase assim, bem Ah, antiga, né? Então, assim, né? Eu sentia o mundo era uma tragédia, né? Mas quando sim. eu olhava o mundo, eu pensava no mundo, o mundo era uma comédia, Aham. né? E você vê, né? Tanto é que hoje em dia, né? O cenário político nosso é um cenário político tragicômico, né? Sim. Ao mesmo tempo que a gente vai ver pessoas que passam fome, pessoas que não têm água potável, você vai ver políticos jogando cadeira um no outro em rede Sim. nacional, Eu entende? juro que foi a primeira lembrança que eu tive foi desse momento, inclusive. Entende? Então, assim, a sátira no nosso mundo, infelizmente, ela está pronta. É só. Sim. Ó, tem vários políticos que é só você pegar e colocar dentro de uma obra que é uma sátira. Não precisa nem Sim, mudar. Já é uma sátira, justo. porque a pessoa aparece como personagem, né? Só Sim. que quando você coloca essa pessoa diante da realidade que a gente vive, né? O que poderia ser cômico vira trágico, né? Sim. Então, assim, né, esse livro, né, O Despertar do Brasil, tá aqui do ladinho, né, ele é um livro que eu escrevi em 2009. Ele é um livro que eu Sim. escrevi em 2009 e era uma época que estava tendo muitos escândalos de corrupção e tudo mais, né? Tava tendo CPI, a torta Sim. direito, tinha um monte de coisas, né? E aí eu falei assim, olha, né? Eu vou escrever um livro que trata sobre isso, né? Sobre isso, sobre a corrupção, né? Só que assim, né? Não apenas a corrupção, né? Política, né? Mas a corrupção, assim, no sentido mais profundo, né? No sentido mais filosófico, a corrupção Sim. moral, né? A corrupção da alma, a corrupção do espírito, né? Como que as pessoas aceitam, né? Tipo, se corromperem de modo que elas fiquem caricatas, né? Tipo o Sim. Duarte Dias, né? Sim. Então, assim, por isso, né, que, tipo, eu bolei, né, uma história que eu ia confrontar, né, o Duarte Dias, Uhum. indo com toda essa pompa, com todo esse histórico colonialista que ele tem, né, porque você vê a família dele, né, com todo esse histórico colonialista que ele tem, junto com uma pessoa que é um representante de tudo assim que está errado, assim, né? Tipo, Sim. dos excluídos, né? Daqueles que são oprimidos e tudo mais, né? E Sim. aí desse choque virou o livro, né?
Sim, que legal. E até tem muito da figura do Robin Hood, né? Dessa imagem de alguém que tira dos mais abaixo, dos mais ricos, que tira dos que estão lá em cima e também traz aos mais pobres. E essa questão do Duarte Dias, você falou que ele é muito caricata, mas ao mesmo tempo também ele é muito profundo, né? Tem algumas reflexões muito interessantes enquanto você está ali no decorrer do livro. E ele representa, eu vou fazer até uma pergunta polêmica. Ele representa alguém real ou é uma metáfora mais ampla? Olha, na verdade, sim, ele representa um coletivo de pessoas. Né? Se a gente for olhar no Congresso, tem um monte de Duarte Dias. Né? Tem um Sim. monte de gente que é mais ou menos, né, a energia, né, tipo, a forma dele, Aham. que são caricatas, são os grandes coronéis aí da política, que estão aí há gerações e gerações, né, só representam os interesses deles, Sim. sim, né? Aí quando vem o momento de campanha política, vai lá beijar neném, vai lá abraçar a pobre, vai lá comer pastelzinho, né? Sim. Sabe? É caricato, né? Só que assim, o Duarte Dias, né? Ele representa uma coisa diferente no livro, né? Tipo, eu acho que claro que eu não vou dar tudo, né? Porque né, eu quero que as pessoas leiam Aham. também suas próprias teorias, Sim. São só spoilers, mas pessoal, pra quem tá assistindo aqui o vídeo. Quem tá assistindo a live, olha aí, tá até confundir. né? Mas o Duarte Dias, eu acho assim que ele está numa encruzilhada, porque ele está numa espécie de despertar também, né? Acho que não é à toa que o livro Sim. chama Despertar no Brasil. Ele está numa espécie de despertar, só que assim, ele não gosta, né, da imagem que ele vê, né, o reflexo, né, da alma dele, ele não gosta. Sim. Ele tenta, ele tenta se debater para não se afogar naquelas águas. Só que assim, quanto mais esse debate, mais caricato ele fica, ninguém acredita nele, visto que ele foi meio que desmascarado. Sim. E, né, até chegar uma hora que ele afunda, né? Tipo, então assim, Justo. ele Sim. transita entre o caricato, né, e uma experiência profunda de autoconsciência, né, que Sim. depois vai levar à transformação, né? Então assim, eu acho que o Duarte Dias, né, é como se fosse o meu desejo, o meu sonho de pegar, Sim. né, esse grupo de pessoas, né, que representa aí, né, que está aí na política há séculos, né, e colocar eles diante de uma pessoa que está realmente comprometida com a verdade, né, com a ética, Sim. né, com o coletivo, né, e ver, né, chocar até sair, né, uma essência, uma Justo. verdade, coisa assim, né, e que o povo, né, pudesse enxergar Ah, isso e falar, nossa, realmente, vou votar num Duarte Dias, né, não quero votar num Duarte Dias, né, o sim. Duarte Dias não me E- representa, né, Justo. eu estou aqui, né, Sim. passando para viver e o Duarte Dias está lá na ilha, está lá com isso, com aquilo, as bonanças, né, e privilégios dele, né, então assim, acho Ah, que né, essa foi a minha esperança e meu desejo quando eu escrevi O Despertar do Brasil. que legal. E você falou que você escreveu em 2009, mas também ele é muito atual, que a gente vê no cenário da política de uns anos para cá, a gente vê até o Brasil um pouco não, quase que totalmente polarizado, né, entre alguns esquerda, direita, muitos, a questão de políticos também de estimação, e talvez seja essa figura do Duarte Dias que a gente precise projetar, muitas vezes colocar eles contra a parede e realmente procurar se é isso mesmo que a gente quer para o nosso país. E o livro ele é muito legal porque ele traz isso e ele confronta um pouco até das nossas certezas e convicções, se eu fosse dizer assim. E uma figura muito legal e muito icônica no livro também é a figura do Robin Hood. Né? Eu acho que todo mundo aqui conhece a figura do Robin Hood, os contos, as crônicas ali do Robin Hood, e ele tem uma força simbólica muito grande no livro, muito grande mesmo. E como que foi a construção desse personagem? Então, a construção do personagem, sendo assim muito sincero, né? Não vou falar que Uhum. sou eu, não é eu, né? Não sou eu. Mas Ah, o Robin Hood, ele é como se fosse um arquétipo, né? É um que legal. arquétipo do justiceiro, né? Não é à toa que tem o Robin Hood, Sim. né? Tipo, né? Se a gente for ver na mitologia, nos mitos, né? A Robin Hood Uhum. tem um monte de história, tem um monte de cultura, né? Então o Robin Hood é o justiceiro.
é aquele, né, que olha e fala assim, nossa, não é justo, né? Vamos pegar o Robin Hood mesmo da história lá antiga, né? Não é justo que a minha comunidade esteja passando o que está passando, as pessoas são violentadas, as pessoas são oprimidas, enquanto tem um grupinho lá de pessoas que estão lá, né, vivendo na bonança total. Eu vou agir. Sim. Claro que lá ele age com não sei o que, né? Na história, eu bolo uma outra história, né? Mas essa questão, né? Que eu acho que é a questão que eu gostei muito, assim, né? De como vocês da AS, né, pegaram, assim, a essência da história. Porque, assim, Que legal. essa tensão entre o trágico e o cômico, e assim, depois eu até vou falar um pouco melhor do cômico, porque o cômico tem várias nuances, né? Por exemplo, né, quando eu descrevo o Duarte Dias, eu descrevo ele com deboche, né? Eu debocho dele. Que eu acho que ele merece isso, né? E quanto mais caricato ele fica, mais debochado a trama narrativa fica, né? Porque assim, é como se uma pessoa com quem você convivesse fosse tão falsa que, tipo, você olha para ela, você fala, dá risada, né? Para não se irritar da risada, né? Ou internamente ou externamente, se for possível, né? Eu acho que o momento que a gente pode relacionar é quando tem talvez aqueles debates de política, né? Presidente, sempre tem alguém que é muito cômico, sempre tem aqueles momentos assim. Eu acho que no livro tem vários momentos que parece que a gente está assistindo isso. Então, porque assim, é uma palhaçada, né? Só que é uma palhaçada, né? É interessante, assim, por exemplo, mesmo o Duarte Dias, né? O narrador, né? O eu lírico, o narrador, né? Do Despertar do Brasil, ele também é um personagem vivo. Então, assim, quando o Duarte Dias ele se mostra muito caricato, né? Tipo, quando ele começa a vir com as pompas dele, fica muito debochado, né? Tipo, mas quando ele entra no sentimento dele, ele começa a ter umas reflexões, meio que as pessoas, até o narrador desarma um pouco e fala, não, vamos ouvir o que ele está falando, né? Tipo, então é interessante isso, né? O cômico ele tem na obra inteira, porque eu acho que de um ponto de vista todo mundo é cômico, né? Sim, Só que sem dúvidas. não é? Só que assim, né? Tem um cômico que é o cômico tanto do engraçado, tem o cômico que é o cômico do carinhoso, por exemplo. Sim. Relação não funciona direito, né? E tem o cômico que vai até o deboche, até a sátira mais ácida possível. E aí, assim, né? Vamos pegar, por exemplo, essa experiência que eu tive lá dos 3 bilhões, né, de miseráveis, né? Não é uma coisa, assim, é uma coisa que você fala, as pessoas ficam até meio assim, nossa, né? Como que eu reajo diante de uma informação dessa? Mas vê, por exemplo, sabe, quando eu era mais jovem, Luiz, eu lembro, assim, que eu me chocava muito, né, com as coisas do mundo. E aí eu lembro, assim, digamos, hoje, né, já estou mais, né, macaco velho, a gente, né, a gente vê de outra forma. Mas, por exemplo, né, digamos que eu estou vendo, né, o jornal, né, não vou citar nenhum jornal aqui, estou vendo o jornal, aí fala assim, não sei o quê, é uma coisa real, que foi o que eu experimentei, né? Um míssil governado lá na guerra lá do Iraque, sei lá o quê, né? Um míssil saiu, foi desgovernado e arrebentou um quarteirão inteiro, matou todo mundo. Aí o jornal passa isso, a gente fica vendo isso, até vê o míssil vindo lá, destruindo e matando todo mundo. Aí depois passa os gols da seleção. Aí depois passa o que vai acontecer na novela. Então, assim, tipo, como que o nosso mundo, né, consegue conviver com... Sim, ele passa uma coisa que é uma tragédia, depois passa uma coisa que é o gol da seleção, né? Nada contra os gols da seleção, né? Mas, né? Aí depois passa o que vai acontecer na novela, depois passa uma piada, depois passa um gatinho, né? E a gente é assim, sabe? Você pega o Facebook e anda, é uma coisa absurda, com uma coisa alegre, com uma coisa fofa, né? Tipo, tudo é assim, né? E assim, o Robin Hood, né? É engraçado assim que nesse livro todos eles têm uma profundidade, mas todos eles também têm um lado assim mais caricato, né? O Robin Hood, ele luta contra o cômico pastelão, né? Tipo, tanto é que ele fica até engraçado por conta disso às vezes, né? Ele luta, ele não quer que
não dê risada do que eu tô falando. O que eu tô falando é muito sério, Sim. né? E essa tensão entre o trágico e o cômico, né? Tem o que tem o cômico crítico, né? E tem o cômico que tenta, não vamos Sim. olhar para isso. Ah, que pesadão. Ah, não, meu Deus, né? Tipo, Sim. vamos ser mais leves, né? E é Né? engraçado que ao mesmo tempo que ele luta com isso, ele às vezes usa alguns termos, algumas frases que acabam tornando o que ele tá falando meio que cômico também. Então, É muito legal. exatamente, né? E aí os outros já pegam isso para, né, para escapulir, né? Tipo, para tirar o Sim. peso do que está falando, né? O peso da Uhum. verdade que está trazendo, né? Então, assim, é uma guerra que não é só ideológica, né? É uma Sim. guerra da narrativa, né? É Uhum. uma guerra da narrativa. Então, assim, isso é uma coisa muito viva dentro da obra, né? E, assim, eu sentia que isso Sim. era uma coisa que existia em mim, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu sentia o mundo como trágico, né? Eu tinha um lado meu que também queria rir, óbvio, né? Eu sou um indivíduo, Sim. né? Eu quero rir, eu quero sentir prazer, eu quero sentir felicidade, né? Não quero ficar chorando todos os dias, né? Sim. Então, né? Eu tentei juntar o trágico com o cômico de modo que ele fosse crítico e ao mesmo tempo propusesse, né? Olha aqui, né? Sabe, Sim. né? Pode estar, né? Na verdade, no amor e no humor, Sim. né? Dá para fazer isso, Justo. E né? isso Dá para fazer isso. é algo que o livro traz muito bem, e sem dúvida, quando ele junta essa realidade, tanto da realidade que é escrita como uma meio que uma correlação com aquilo que a gente vê, a forma como a gente vê o Brasil hoje, que você via em 2009, mas talvez esteja talvez hoje ainda mais atual do que lá em 2009. É muito legal, e eu quero convidar o pessoal aqui que está nos assistindo aqui, ó, tem um comentário, excelente explanação. Então, pessoal, você que quer conhecer um pouco mais, entrar mais fundo, conhecer os personagens, além do que a gente está conversando aqui, adquira já esse livro, eu deixei aqui fixado o livro O Despertar do Brasil, esse livro que é incrível aqui, que você está vendo aqui a gente falando sobre as críticas sociais, a questão da moralidade, a questão da sátira, a mistura do caricato com a política que a gente vê hoje, né? Então, se você quer adquirir esse livro, ele já está disponível em todos os marketplaces. Você pode procurar O Despertar do Brasil, do autor Marcel Cervantes. Esse livro que ele é simplesmente vencedor, né, de concurso. Então, um livro incrível. Eu tenho certeza que você vai gostar. E talvez você que esteja assistindo essa live, já quando ela for postada, porque essa live ela vai ser postada. Talvez você não conseguiu assistir a live toda, você pegou já o carro andando, o barco andando. Você pode voltar no momento que você quer ouvir de novo, você quer talvez prestar mais atenção. Essa live ela vai ficar no nosso perfil, então procure lá e qualquer dúvida, fala aqui com a gente. Ou segue também o Marcel, né? Nada melhor do que seguir o autor, poder falar com ele, já é um meio direto de contato. Então, Marcel, eu quero te perguntar, você já tem novos projetos aí, quem sabe uma continuação? Já tem novos planos aí para o futuro? Então, Luiz, é engraçado isso, né? Porque eu comecei na Ásia da literatura, né? Por esse livro aqui, né? Sim, Que é o sim, Precisamos de um de um Paradigma novo paradigma. Social, né? Uma análise da perspectiva decolonial. E esse livro, Muito né? legal. Eu acho que eu publiquei ele em 2023, 2022, eu não sei, Sim. né? E esse aqui a gente publicou agora, né, 2025, só que este foi escrito Ah, em 2009, né? E esse aqui foi ah, escrito em 2000, comecinho de 2022, né? Ele foi escrito esse ah. livro. Então Livro assim, incrível também. não, eu gosto muito dele, né? E os dois livros são muito conectados, né? Muito, porque assim, Sim. é curioso, porque quando eu escrevi O Despertar do Brasil, eu não conhecia nada sobre decolonialidade, esse tipo de coisa, Ah, né? Eu não tinha aprendido isso na faculdade, né? E tudo mais. Mas se a gente for ver o livro, ele é um livro altamente decolonial, né? Tanto é que ele sim. começa lá com um princípio lá, né? Até com uma frase lá de Jesus Cristo, e ele termina com Sim. uma frase de uma filosofia africana, né? Sim. E assim, quando você pergunta para mim, né, tipo, né, vocês têm uma ideia para o futuro e tudo mais, né, assim, é complexo, né, porque assim, para mim, né, eu sinto que a minha vida, claro que assim, não vou dizer que a minha vida literária começou com aquele evento lá dos 3 bilhões, né, mas assim, eu Sim. sinto que a minha obra, ela tem uma finalidade,
né? Tipo, sabe aquela coisa Sem mais dúvidas. King, I have a dream, eu tenho um sonho, né? Então, assim, eu tenho um sonho, né? A minha alma tem um sonho. E tudo que eu escrevo, né, Sim, é para mostrar que esse sonho é possível, que esse sonho pode ser real, se ele for, se as pessoas comprarem essa ideia, né? sim. Então eu já escrevi romance, né, o Despertar do Brasil, para mostrar esse sonho, né? O Precisamos de Novo Paradigma, né? Que é uma versão Sim. do romance, só que em forma de política pública, né? Essa aqui, Aham. né, ele é mais teórico, né? Ele é mais assim, né, mais formal, né? Escrevi Sim. poemas e tudo mais. E, assim, e eu tenho uma concepção, né? Sabe, até uma concepção assim meio junguiana, que a arte transcende Ah, o artista, sabe, né? sem E que na verdade, dúvidas, sem assim, dúvidas. né? Assim, a arte transcende o artista e o artista, ele é como se fosse, né, a flauta, digamos assim, né? Tipo, Sim. a força vital que está em Sim. mim, né? Ela que joga a sementinha e me torna grávido de alguma coisa que fala assim, ó, agora você está gestando, gesta aí e Sim. cria um ser, entendeu? É uma obra de Que arte, no legal. caso, né? Que legal. Então, assim, é óbvio que eu quero escrever mais, mas eu estou aberto, né? Se algum dia Aham. eu for, né, engravidado pela força da vida, né, pela força divina, aí cada um acredita no que quer, né? Se eu for engravidado, eu vou escrever, né? Mas Sim. assim, eu sinto, né? Eu sinto assim que hoje eu estou num momento, Luiz, né? Porque assim, eu já escrevi muita coisa, muita. Lá naquela Sim. época eu escrevia conto, eu escrevia poema, eu escrevia romance, eu escrevia muitas cartas, né? Só que eu escrevia. Aham. E assim, não tinha. Quando eu comecei a escrever, né, foi quando começou a vir o computador, né, o PC, o computador, Sim. era internet de escada, né, eu só podia usar fim de semana, sexta depois da meia-noite, né, era outro mundo, né, Aham. as redes sociais eram muito mais precárias, né? E hoje, né? Hoje é um mundo muito mais interconectado, né? Hoje, Sim. a gente fazer uma live, né? É só apertar um botão, É. né? Às vezes dá uns problemas, mas vai, né? Mas uma hora dá certo. Deu Uma certo, hora graças dá a certo, Deus. entendeu? Então, assim, eu acho que hoje o que eu tenho que fazer, né? Não tirando qualquer possibilidade de escrever futura, porque eu adoro, eu amo escrever, mas hoje o que eu Uhum. sinto que eu tenho que fazer é levar, né, o que eu já fiz, né? Levar o Despertar do Brasil, né, para as pessoas, levar o Precisamos de um Novo Paradigma em proteção social para as novas pessoas, né, para que as pessoas possam saber, para que as pessoas possam ler esses livros, para que a gente possa discutir, para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa pensar, né, socialmente como concretizar isso em cada realidade, em cada comunidade, em cada contexto, em cada família, né? Sim. E, né, por exemplo, né, que nem, vamos citar algo que está fazendo sucesso hoje, né? Tipo, tem a série lá Adolescente, né? Sim, Do Netflix, adolescente da Netflix. né? Se É. você for ver, né? O adolescente, ele é a antítese, né, do Despertar do Brasil. Sim. Porque, né, um adolescente que não está conseguindo ver sentido na sua vida social, né? A sua vida escolar também não está fazendo muito sentido, é uma vida atravessada por violências e bullying e ocultamentos, né? A pessoa se sente sozinha, etc e tal, e dá no que dá, né? Sim. E o Despertar do Brasil, né? Assim como precisamos de um novo paradigma, assim como qualquer coisa que eu espere que se eu for escrever, né? É um esforço ao contrário, né? Enquanto o mundo está Sim. numa força centrífuga, jogando a gente cada vez para longe do centro, né? E falando, olha, você é só mais um indivíduo, você não é importante, Sim. né? Trabalha, vai para sua casa e assiste lá qualquer coisa e vai dormir, né? Tipo, né? E a Uhum. gente vai ficar alienando de nós mesmos e falando assim, ó, Isso. eu entendo, mas ela falou que tem 3 bilhões de pessoas no estado de miséria, mas o que dá para fazer, né? Não dá para fazer nada, né? Então, assim, o mundo Sim. traz essa sensação o tempo todo para a gente, né? E com esses meus livros, né, eu tento falar assim, não, gente, né, se a gente coletivamente comprar a ideia que não tem só a força centrífuga, a gente pode ser uma força centrípeta para ir para um centro, Sim. articular, pensar,
e tornar a nossa realidade melhor, né? Tipo, mais solidária, mais sensível, mais Sim, calorosa, né? E eu acho que, assim, esse foi o desejo e o sonho do Robin Hood, né? Quando ele sim, caiu lá na sim, prisão. E ele foi construindo lá da maneira dele, né? Tipo, depois tem outros personagens que são citados, né? Que também construíram da maneira deles, né? Então, assim, eu acho que se eu conseguir, sabe, Luiz, falando muito honestamente, se eu conseguir uhum, levar, né, o que eu já produzi agora, né, desde os 17 anos, né, se eu conseguir levar isso para as pessoas, para que isso possa aquecer o coração das pessoas, para que possa dar um despertar, né, na mente das pessoas, sim, e coisas do tipo, assim, eu já vou ter ficado muito feliz, né? E aí, conforme as pessoas forem trazendo as questões, eu falo, ó, fui gestado, né? Tipo, né? ótimo. Entendeu? Aí vamos escrever Novas obras vão nascendo, né? como as obras vão nascendo, exatamente. Que legal, que Exatamente. legal. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui essa live incrível sobre esse livro Despertar do Brasil, né? Aí ele falou aí a questão de ser contra esse movimento centrífuga, a gente voltar ao centro, mostrar que a gente pode sim mudar essa realidade. E creio que quando a gente se une junto em um propósito, né? A nação brasileira ela se juntar em prol da melhoria da qualidade de vida, a gente também olhar para os paradigmas da nossa sociedade hoje, a gente e em busca da mudança, procurar melhores políticos, ou talvez nós mesmos que temos essa força, talvez a gente se levantar como uma voz, né, na questão da política, e quem sabe aí que isso motive algumas pessoas nessa área, seria muito legal também. Então, pessoal, um livro incrível, nós aqui da Asa da Literatura, a gente super indica, não é à toa, né, que é vencedor de concurso, o Marcel aqui junto com a gente. E, Marcel, antes de finalizar a live, para finalizar, eu queria te perguntar: tem algum agradecimento especial? Tem alguém, algum amigo, algum parente, alguém que você gostaria de citar aqui como agradecimento? Olha, Luiz, eu acho assim, quando eu escrevi o livro, né, até coloquei aqui, né, na dedicatória, né, eu Sim, acho assim, como é um livro, né, que se propõe, né, ser um porta-voz, né, de um sentimento, né, nacional e de mudança, de transformação, de conscientização, de amadurecimento de uma pátria, né, que é uma pátria recente, sim, nova, né, então a gente tem é, muito que amadurecer ainda, todo mundo, né, eu queria muito, assim, né, agradecer aos brasileiros mesmo, né, aos brasileiros em geral que legal. que acreditam, né, que lutam, que têm a ética, que têm a moralidade, que têm o interesse, né, de melhorar a questão coletiva, né, que não vai lá só votar pensando no seu interesse particular, mas que pensa no Sim, interesse coletivo, não só dos seres humanos, mas até da vida em geral, né, da floresta, dos seres da floresta, do rio, dos mares e etc. sim, Tal, né? Eu acho assim que a gente, assim como o Duarte Dias, né, que estava lá numa encruzilhada, a gente também está numa encruzilhada, né? sim, Ou a gente desperta para essa questão coletiva, né, planetária, né, de ser um sim, cidadão planetário, né, ser um cidadão cósmico, talvez. Ou a gente desperta para isso, ou a gente vai pastar. Se não for a gente, vai ser nossos justo. filhos, nossos netos ou bisnetos. Vão Sim, pastar, entendeu? Então, assim, eu quero agradecer, né, eu quero dedicar essa live, essas palavras, esses livros, né, às pessoas que acreditam, essas pessoas que procuram fazer o melhor da forma que for, porque cada um tem seu jeitinho, cada um tem suas questões, cada um está num tempo, tem suas limitações, né? Mas, assim, cada um que planta, que joga sementes para um futuro, um presente melhor, uhum. né? Eu quero dedicar, né? Eu quero agradecer a essas pessoas, né? Ótimo, que legal, Marcel. Então, muito obrigado por esse momento de live, né? Esse momento de lançamento tão especial desse livro, O Despertar do Brasil. Convido novamente aqui você que está assistindo essa live, já procurar adquirir essa obra também. Qualquer dúvida, manda mensagem lá no nosso direct. Essa live também vai ficar disponível daqui a alguns minutos, então entra lá e talvez escuta de novo, curte, comenta. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente, manda pro Marcel também, porque esse livro já está disponível em todos os marketplaces. Então, muito obrigado, Marcel, por essa live de hoje. Muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo aqui. Foi um momento incrível. Quem sabe a gente se vê em novos projetos, né? Novos livros,
novas gestações também, que venham ainda mais acrescentar para a nossa cultura e para o nosso país. Muito obrigado, Marcel, e muito obrigado a todo mundo que está assistindo Luiz, aqui. Valeu, muito obrigado pessoal. também. Adorei, tá? Adorei a conversa, adorei te conhecer. Foi um grande prazer. Muita felicidade mesmo, Eu que tá? agradeço, foi um prazer para mim participar desse momento, que está agora eternizado, né, com essa obra tão legal. Muito obrigado, Marcel. Um Valeu, abraço. querido. Até. Boa noite. Tchau, tchau. Até.